Não sei se com os irmãos é assim, comigo é. E acaba que, mesmo que lá em casa, né, a gente não celebra o Natal. E também respeito aí os irmãos que celebram, não tenho nenhuma palavra diretiva contra isso, nem a favor disso, mas mesmo não celebrando o Natal lá em casa, acaba que talvez pela data e por todo o movimento que acontece no mundo, isso nos faz refletir de alguma maneira, né? Alguma coisa a gente vai considerando, a gente vai meditando. E é interessante porque é uma data que, sem tentar entrar em como que essa data ela foi criada, o que ela celebra, se o mundo celebra com entendimento ou não, e pensando no mundo, né, com certeza a celebração do mundo é uma celebração sem um entendimento bíblico, sem um conhecimento do verdadeiro Salvador, daquele menino Jesus, né? O mundo ele vai conhecer a história de Jesus, mas não vai conhecer o Jesus que mudou a história, o Jesus que, como Pablo tem trazido, né, o Deus que habitou entre os homens, o Deus que se fez homem, a própria passagem que o Oséias leu. E sem querer entrar nesses pontos, mas uma coisa que é fato, né, irmãos, e aí é fato, o fato não se discute, é que é uma data que, pelo menos no mundo ocidental, eu não sei ao certo como que o mundo oriental ele vai passar por essa data. Eu sei que o Israel, né, o povo judeu, ele não celebra o Natal na data do dia 25 de dezembro, mas o mundo ocidental ele se volta e ele, de certa maneira, a atenção do mundo ocidental ela fica focada toda nessa celebração. E interessante porque já vai entrando aí os dias anteriores a esse feriado e a gente vai vendo o movimento que vai acontecendo, não só o movimento consumista, né, toda essa parte comercial aproveitando-se desse momento também para fazer o seu trabalho, mas é inegável que pessoas, não digo todas, mas as pessoas elas ficam um pouco mais quebrantadas, as próprias pessoas elas tentam fazer uma reflexão com respeito a essa situação, a essa celebração, e a celebração de que nasceu um Salvador. E isso é feito aí pelo mundo ocidental uma vez ao ano. Quando nós abrimos a palavra e lemos lá na primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo escreve a essa igreja, e ele traz essa instrução, essa orientação à igreja de Corinto, que também é uma instrução que ela se alastra para toda a igreja do Senhor Jesus. Ali no versículo 23, Paulo ele fala aos coríntios que ele recebeu do Senhor o que também ele entregou a eles, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então essa é uma clareza que nós precisamos ter, irmãos. Como igreja, nós precisamos ter essa clareza de que quando nós celebramos a morte do Senhor, quando nós participamos desse momento, desses elementos, quando nós aqui na Rua Presidente, semanalmente, todos os domingos, nós nos colocamos diante do Senhor para provar do cálice como sendo o sangue dele e comer do pão como sendo o corpo dele, nós anunciamos a morte do Senhor Jesus. E essa instrução é para que façamos isso até que o nosso Senhor Jesus ele regresse.
Também um texto super conhecido, lá em Atos 2:42, quando fala que ali a igreja primitiva, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E como última passagem para trazer a reflexão aos irmãos, está lá em Atos no capítulo 20, versículo 7, quando Lucas ele registra que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Algumas congregações, elas vão pegar esse texto e eles vão entender que é uma instrução que o partir do pão seja feito semanalmente, que o partir do pão seja feito todo primeiro dia da semana, todo domingo. Outras congregações não entendem isso, algumas que não entendem que isso é uma instrução, podem fazer como costume, como algo não necessariamente uma orientação bíblica, mas que acham uma boa prática fazer isso semanalmente, como tem congregações que vão fazer isso uma vez por ano, uma vez por mês, outras fazem uma vez por ano. E acredito que em todos os contextos pode existir um risco. E voltando aqui para o nosso contexto, para a Assembleia aqui da Rua Presidente, nós fazemos esse evento semanalmente, nós participamos, né, e celebramos e anunciamos a morte do Senhor Jesus semanalmente. E aí eu queria fazer um contraponto, irmãos, justamente com a questão do Natal, ou desse feriado, e de como que esse feriado, né, já coloquei aí no início para os irmãos, como que esse feriado, e essa celebração, ela, de certa maneira, ela muda um pouco aí o pensamento e as atitudes de algumas pessoas, e como que no próprio dia de Natal, nas celebrações familiares principalmente, como que há, a princípio, né, uma alegria e um gozo num momento como esse. E quando nós entendemos, e creio que o Senhor tem nos dado condições e nos dado graça para entendermos a mensagem que Ele deseja nos trazer quando participamos desse momento, o risco que pode existir para nós, que participamos desse momento de maneira, com essa frequência semanal, é nós, e eu já falei isso com os irmãos, mas é nós começarmos a pensar que esse momento é um momento comum, que esse momento é um momento apenas de tradição, e é um momento que, infelizmente, vai correr o risco de nós participarmos dele ou sem um verdadeiro entendimento, uma clareza espiritual, ou com uma indiferença, porque é algo, e aí os irmãos sabem que essa é uma tendência do ser humano. Não fosse isso, Paulo não instruiria os irmãos que se reuniam ali na igreja de Roma a terem a sua mente renovada, porque nós temos a tendência de um costume com as situações, de amoldar, né, de tomar forma pelas situações que nos cercam, e às vezes essa frequência ela pode fazer com que seja apenas mais um evento na nossa agenda, seja apenas mais um momento na nossa semana, e nós vamos participar com essa indiferença, sem ter esse coração, né, como o cântico que o Levi pediu, um coração de gratidão ao Senhor, ou como o cântico que o Celso pediu, sem entender que o amor do Senhor, ele é muito maior do que uma culpa, do que um pecado, de que não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado, nenhum pecado arrependido, né? Nenhum coração arrependido que ele não possa ir ao Senhor e pedir perdão, e pedir misericórdia, e clamar o renovo do Senhor. Irmãos, e essa é a reflexão que eu quero trazer para os irmãos, nesse risco que existe de nós, se diferente nesse feriado, dessa celebração de Natal que acontece uma vez ao ano e que há um movimento todo centrado nesse momento, né, quando chega em dezembro, a nossa semana, ela deveria ser uma semana voltada toda
não apenas para a celebração que nós fazemos como parte da Igreja de Cristo, mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele precisa ser um cotidiano voltado e com a clareza do sacrifício do Senhor, entendendo que a possibilidade de nós buscarmos ao Senhor, de nós vermos a face do Senhor, de nós adorarmos ao Senhor, é por causa do sacrifício do Senhor Jesus. É porque o Senhor Jesus, ele morreu na noite que ele foi traído, ele também celebrou esse momento, e depois de celebrar esse momento, ele foi entregue às autoridades de Israel, foi entregue para Roma, para que Roma o condenasse como o mais terrível dos bandidos, né? Era ali considerado o mais terrível dos criminosos, a forma como ele morreu, né? Aquele sacrifício, né, na cruz, quando um cidadão, não era uma condenação a cidadãos romanos, de tão cruel que era o sacrifício na cruz, também já mencionei isso para os irmãos. A cruz, ela não se destinava a cidadãos romanos, ela se destinava aos piores criminosos, e ali no contexto do povo de Israel, né, os piores criminosos judeus. E o Senhor Jesus, ele se entregou por nós, ele se colocou nesse contexto. O Senhor Jesus, ele se esvaziou dele mesmo, ele veio a este mundo como homem, e como homem ele se fez servo. Irmãos, e se isso não nos muda, se isso não traz gozo no nosso coração, se isso não nos faz ter um coração quebrantado e um coração desejoso de agradar ao Senhor, um coração desejoso de abandonar os pecados. Até no YouTube, eu não cheguei a ver o vídeo, mas fiquei curioso, possivelmente eu devo ver um vídeo lá do canal Jesus Cop, que é do Douglas Gonçalves, e acho que conversando com o Luciano Subirá, mas lá fala do pecado de estimação, porque temos que ser sinceros também que muitos pecados, nós temos dificuldade de abandoná-los, porque a gente dá essa provisão para a carne, isso nos faz bem no sentido de carne. Mas, irmãos, o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi feito justamente para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar da servidão e da escravidão do pecado. E todas as vezes, irmãos, independente se nós participássemos, se tivéssemos a oportunidade de todos os dias na semana nos reunirmos diante desses elementos para anunciar a morte do Senhor Jesus, todas as vezes que nós nos colocássemos diante desses elementos, tínhamos que ter uma mente nova, entendermos que é uma mensagem nova, entender que o nosso coração precisa, a cada momento que participamos desse momento, ter um gozo, uma gratidão, porque a obra que o Senhor fez, ela não foi pequena, irmãos. Irmãos, a obra que o Senhor Jesus fez, ela mudou a nossa história, ela mudou o nosso destino. Será que entendemos que nós estávamos debaixo da ira de Deus, condenados à morte, condenados a uma sentença eterna de separação de Deus? E que Cristo, quando ele foi ao madeiro, Cristo, quando ele derramou o seu sangue, ele mudou a nossa sorte. Agora, por causa do sacrifício do Senhor, por causa da graça do Senhor, o nosso destino é outro, irmãos. Nós fomos reconciliados com Deus, porque Cristo estava reconciliando o mundo com Deus em si mesmo. Em si mesmo, Cristo é esse elo, Cristo é essa ponte, Cristo é o caminho que nos leva ao próprio Deus, ao próprio Pai. Cristo é o caminho que nos leva a Ele mesmo. E precisamos não só entender isso, mas eu acredito, irmãos, que quando o Senhor nos dá essa clareza, e quando nós conseguimos manter essa clareza, independente da frequência com qual nós anunciamos a morte do Senhor como igreja, todas as vezes, irmãos, que nós participarmos desse momento, nós vamos participar com muita alegria, com muita gratidão, porque se é um momento que nós não temos clareza, qualquer coisa pode nos tirar desse momento, qualquer agenda pode ser mais importante do que esse momento,
Qualquer coisa pode fazer com que nós não estejamos com os nossos irmãos para participar desse momento. Eu não estou fazendo crítica a nenhum irmão que não está aqui, porque cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua situação, e existem situações que elas vão nos impedir de estar aqui. Mas será que eu vou deixar de estar aqui por qualquer coisa? Se eu faço isso é porque eu não tenho entendido o sacrifício do Senhor, eu não tenho entendido o mandamento do Senhor Jesus para a igreja, da igreja se reunir ao redor do sangue, ao redor do pão, para anunciar a morte do Senhor, com essa esperança de que o Senhor Jesus vai retornar, de que o Senhor Jesus vai nos dar esse descanso eterno com Ele. Nós poderemos, irmãos, na eternidade, desfrutar e gozar da presença do Senhor Jesus, vamos desfrutar da própria vida eterna, com a vida eterna, porque o Senhor Jesus é a vida eterna, nele está a vida eterna, Ele é a vida eterna. Então que o Senhor Ele possa renovar a nossa mente, porque a renovação da mente, irmãos, ela não se dá simplesmente nas questões do mundo em si, mas as próprias tradições religiosas. Nós precisamos, cada vez que abrimos a Escritura, cada vez que nós temos comunhão com o Senhor, pedir para o Senhor renovar a nossa mente, porque nós precisamos entender que o Senhor Ele tem sempre algo novo. O maná de Deus ali no deserto, e o maná espiritual, ele ainda que ele acontecia todos os dias, mas cada dia, todos os dias com exceção ali do sábado, obviamente, mas ele era um maná que ele era novo a cada dia, era todos os dias, mas era novo a cada dia. Então que esse momento, que essa mensagem, ainda que seja a mesma mensagem de que Cristo morreu, de anunciar a morte de Jesus, mas que seja uma mensagem nova, uma mensagem capaz de nos transformar diariamente, uma mensagem capaz de que eu veja as situações, as propostas com relação à agenda e falar, não, eu não vou deixar de reunir com os meus irmãos para anunciar a morte de Jesus, porque isso é o mais importante. O sacrifício de Jesus Cristo, isso é a motivação do meu viver. E o que Ele fez foi para que eu vivesse para Ele, para que minha agenda convergisse nele. Então que o Senhor Ele fale aos nossos corações, que o Senhor Ele nos dê esse coração renovado, essa mente renovada, e que ao participarmos desse momento, ao fazermos memória do nome do Senhor, memória do sacrifício do Senhor, façamos isso com entendimento, com clareza, com gozo, com gratidão, sabendo que se isso não tivesse acontecido, de fato, a nossa história hoje seria uma história de desesperança, de desespero, de condenação, mas graças ao Senhor Jesus, porque a sua voluntariedade de ir à cruz, antes de vir à terra, de viver como homem, e de ir à cruz e morrer por nós, essa prontidão em obedecer ao Pai, isso não mudou a nossa história. E não foi uma mudança leve, não, irmãos, foi uma mudança brusca, uma mudança completamente significativa. A maior mudança que nós poderíamos experimentar, nós experimentamos quando conhecemos a Cristo, quando nos entregamos a Cristo, não somente a essa obra salvadora, mas entendendo que a obra salvadora de Cristo nos leva a uma vida de servidão a Ele, porque Cristo é o Senhor. É o final do texto que Oséias leu, Declarar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor e Ele deseja comandar a nossa vida para a glória dEle. Senhor, nos abençoe. Damos graças a Ti, Pai, porque o estarmos aqui realmente é um privilégio, é uma oportunidade única, Senhor. Temos feito isso, Senhor, por obediência a Ti, mas, Senhor, não apenas como vindo aqui para cumprir ordens, mas temos a oportunidade de, ao cumprir este mandamento, essa orientação, fazermos com um espírito de alegria, entendendo, Senhor, que
Hoje nós não mais precisamos servir ao pecado, entendendo que hoje nós temos essa possibilidade de sermos servos de amor, de servirmos ao Teu Filho e a Ti mesmo, por causa do sacrifício, entendermos que fomos amados, entendermos, Senhor, que esta obra ela nos trouxe grande salvação. Senhor, continue tocando nas nossas vidas, continue quebrantando os nossos corações, continue nos transformando, nos mudando, Senhor, porque precisamos ser transformados de glória em glória. Precisamos, Senhor, alcançarmos a maturidade de Cristo, do varão perfeito. E sabemos que é a graça do Senhor que permitirá isso. Senhor, mais uma vez agradecemos a oportunidade de anunciar a morte do Teu Filho. Mais uma vez agradecemos porque fazemos isso em memória do Teu próprio Filho Jesus. E é no nome dEle que nós oramos a Ti. Estou vendo alguns visitantes no nosso meio e sempre temos trazido essa lembrança de que esse momento e essa celebração, ela é instruída pelo próprio Senhor Jesus àqueles que são seus, àqueles que o confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas, àqueles que já se entregaram a Ele. Então, todos estes são convidados a participarem desse momento.